O Acre é um estado que depende muito da infraestrutura de transportes para romper o isolamento provocado por sua posição geográfica no extremo noroeste do Brasil. As rodovias federais e outras obras viárias são essenciais para garantir o crescimento social e econômico do Acre, que pode ganhar um reforço grande com a criação de um parque tecnológico no Vale do Aquiri. Sobre esses e outros desafios, conversamos hoje com a senadora Maílza Gomes, do PP, porque o desenvolvimento do Acre é assunto de Estado. Conosco aqui o colega Luiz Oliveira. Obrigado, senadora, pela sua presença na TV Senado. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Senadora, nós estamos observando no começo do seu mandato, o seu primeiro ano aqui, uma característica também bastante municipalista na sua atuação aqui, a preocupação com os municípios, visitar os municípios, conversar com os prefeitos. Por que a senhora decidiu implementar esse tipo de estratégia no cumprimento do seu mandato como senadora? Sim, os municípios onde as coisas acontecem, né? Onde os problemas de fato estão, e é por lá que devemos começar. Então, o meu estado é um estado pequeno, tem apenas 22 municípios, e como eu já fui primeira-dama, meu esposo foi prefeito por 2 mandatos em município, eu sei bem o que o município passa, né? E depende muito de recursos federais e depende muito também do governo. Então, por isso, essa minha dedicação aos municípios. A senhora disse bem, o estado do Acre é um estado pequeno, somente 22 municípios. A característica do mandato do senador é muito diversa da de um estado grande como São Paulo, Minas Gerais? Sim, porque, embora tenham, né, o mesmo número de senadores, eu acho que um senador num estado pequeno pode fazer muito mais, apesar das necessidades que tem o estado, né, diferente dos grandes estados, mas o senador pode acompanhar bem de perto todas as características do seu estado. E hoje, quais as principais preocupações do seu mandato aqui que dizem respeito diretamente à população, aos municípios do Acre, senadora? No Acre, a questão social, eu acho que é uma questão muito preocupante, por ser muito carente, né, muito dependente de outros recursos do governo federal. A questão da segurança, o Acre está muito violento, a gente precisa dar um basta nisso. E questão de estradas, né, acesso, que até hoje a gente passa para o Acre com balsa, né? A ponte está construída, mas ainda falta parte da construção, que são as cabeceiras. Mas graças a Deus essa situação já está quase resolvida. E solo, né, a manutenção de estradas no Acre é muito complicada. Pelo regime de chuvas, o solo também? O solo, da né, o próprio amazônica, solo né? tem uma característica muito difícil fácil, de ser né? trabalhada, e chove bastante também. A senhora falou de criminalidade. No Acre, a questão lá é violência de crime organizado ou realmente? Crime organizado. E droga? Droga. Fronteira, né? Muita droga, e essas organizações acabam recrutando crianças. Nós temos crianças de 9, 10 anos no crime. E essas crianças são alcançadas na escola, então é muito preocupante. E o combate a esse tipo de crime, obviamente, depende de políticas locais, mas também de apoio federal, não é, senadora? Exatamente. Há necessidade de ter uma intervenção né, direta, de um planejamento, um plano para combater a violência no Acre. Polícia Federal? Polícia Federal seria a quanto? proteção da fronteira, né, que assim, lá a gente viaja, atravessa rio, a fronteira, e não tem, né? Então eu acho que há necessidade muito grande de ter um programa específico para aquela região, no Acre principalmente. Senadora, a senhora tem uma característica do seu mandato de uma política de apoio às mulheres, não é? Como é que a senhora tem trabalhado isso aqui no Senado? E eu gostaria que a senhora falasse também um pouquinho da realidade do Acre, no que diz respeito à situação da mulher lá. O Acre é bem servido. Mulheres têm uma expressão, nós temos 4 deputadas federais, né, do Acre, e tem
a minha senadora, e várias instituições... Metade da bancada da Câmara, metade né? da bancada. 50-50. Sim. E várias instituições que são representadas estão com as mulheres, né, com mulheres na direção. Mas é sempre preciso fazer mais, né? A questão política, por exemplo, né, de dar formação, de incentivar. O Acre também tem alto índice de violência contra a mulher. Então, tudo isso tem que ser combatido com programas, né, políticas públicas e também incentivos, né, para que a mulher venha participar mais da política e ter opções, principalmente na área econômica, de trabalho e na área de educação. Nessa participação política das mulheres, a gente observou na eleição do ano passado, mais do que nas outras, inclusive, muitas denúncias de que alguns partidos estavam simplesmente utilizando as mulheres como laranjas eleitorais, né? Sim. A senhora tem um projeto nesse sentido. A senhora podia explicar um pouco melhor para a gente qual é o objetivo da sua proposta? Sim, porque eu fiz até esse projeto porque se combate tem que combater o problema, é a laranja que não pode existir, né? E não, por exemplo, a retirada da cota das mulheres. Não, tem que ser incentivada, a mulher precisa participar da política. Agora, o que tem que ser combatido é a corrupção dentro do partido, né? De proporcionar a candidatura de mulheres apenas para cumprir uma tabela, uma exigência, e isso não ser efetivado verdadeiramente na questão da participação dela, né? Da candidatura dela. Para a gente explicar um pouco para os espectadores, né, as denúncias diziam respeito ao fato de que os partidos cumpriam apenas, entre aspas, a obrigação de reservar vagas de candidaturas femininas para poder receber o dinheiro do fundo partidário e usar na campanha, e acaba que as mulheres nem recebiam esse dinheiro e às vezes nem candidatas eram, o dinheiro era usado pelos candidatos. Exatamente, ou às vezes as mulheres são procuradas em última hora, colocadas para cumprir aquele espaço. Mas não, se tiver verdadeiramente o incentivo, a preparação da mulher, o incentivo e a questão financeira, que é fundamental em uma campanha, a mulher tem condições sim de conquistar e de ganhar seu espaço. Agora, senadora, há propostas ainda mais radicais no que diz respeito à participação feminina na política. Há propostas que defendem não uma reserva de vagas de candidaturas, mas uma reserva de vagas aqui no Parlamento. Como é que a senhora vê esse tipo de ideia? Acha que pode ser positivo? Uma reserva de vagas, talvez eu não diria, mas um incentivo maior para que a mulher possa competir igualmente com o homem. Tem uma questão cultural também aí de que o espaço da política não seria um espaço da mulher. E se existe essa questão cultural, como é que a gente pode superar isso, hein, senadora? Colocando mulheres no poder, né? Eu acho que a mulher pode tanto quanto a mulher mais sensível, acho que em certos aspectos mais responsável, mais comprometida. Eu não quero dizer que ela é melhor do que o homem, claro que não, mas ela pode ser tão bem quanto. Mas de uma certa forma, talvez isso tenha que começar bem cedo, mostrar para as menininhas Exatamente, ainda pequenas. A questão de educação, né, de incentivar, de mostrar para a mulher que ela pode fazer isso. Porque às vezes a gente já se sente assim, não, nem vou porque a mulher nunca é apoiada. Exatamente, né? E não aqui no Congresso a gente é muito respeitada e eu acho até assim, a mulher muito bem-vinda. E como fazer essa mudança, hein, senadora? Essa mudança na cabeça dos mais jovens, das crianças, para que elas possam, as mulheres, ter a possibilidade de realmente exercer o seu papel de poder? Investindo nisso, né? Dando exemplos, mulheres que estão aqui, momentos de usar, né, esse mandato para dar exemplos, para incentivar, para mostrar para elas que podem. Né, que podem trabalhar, podem ajudar o Brasil, sim, aqui no Congresso, aqui no Senado. A senhora até citou a questão do exemplo, que educa realmente, né? A senhora participou de uma solenidade do Acre na Semana do Dia Internacional da Mulher, mulheres acrianas fazendo história. A senhora homenageou diversas mulheres lá, inclusive a ministra Damares compareceu ao seu estado. Foi importante essa homenagem para mostrar justamente, para servir de exemplo para as mulheres do Acre, que as mulheres podem ocupar esses cargos expressivos na sociedade e devem ocupar? Exatamente, foi um evento muito bonito, com a participação de muitas mulheres, e principalmente aquelas que estão em direção de instituições, né?
E eu acho que isso é valorizar e mostrar o potencial que a mulher tem. O que diz a respeito ao acesso ao mercado de trabalho lá no Acre, como é que está isso para as mulheres, senadora? Elas têm acesso tranquilo ao mercado de trabalho, a possibilidades, a programas para incentivar o acesso e a ascensão das mulheres? Então, isso também é muito difícil, né? Geralmente o mercado de trabalho em geral, no estado já é difícil. É um pouquinho mais e no estado é muito difícil. O Acre não tem programas de emprego, né? Não tem indústria. E o governo tem até esse pensamento, né, de abrir o estado para o desenvolvimento, mudar a forma de governo, né, que era muito de preservação. E o Acre pode produzir muito, né? Então, é uma forma da gente incentivar. Eu mesmo estou com um projeto de fazer uma orientação de empreendedorismo, né, para ensinar mulheres, para fazer seminários com elas, de como empreender, de como buscar o seu próprio espaço no mercado de trabalho. Com pequenos negócios? Sim, artesanato, né, que o Acre é bom, questão de produção, né, a mulher do campo também pode produzir, né? E aí a senhora tem um projeto bastante interessante, que aí a gente chega nisso e que acaba não discriminando homens e mulheres, que é a criação de um parque tecnológico lá no Acre, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais disso, porque a gente observa que nesse setor as mulheres começam a ter um acesso cada vez maior, né? Fala um pouquinho desse projeto. Então, a ciência e tecnologia move o mundo, né? Então, não dá para se pensar em crescimento, em desenvolvimento econômico, sem falar em tecnologia, sem falar em inovação. E o Acre é muito rico em biodiversidade, né? O nosso foco primeiro é esse, a biodiversidade do Acre. Então, eu acho que esse é o caminho para o desenvolvimento, para que a riqueza que tem no Acre venha gerar economia, né? Que as pessoas não fiquem lá apenas preservando, mas preserve extraindo uma riqueza para ter melhores condições de vida. Fazendo um uso sustentável da floresta. Exatamente. Né, senadora? A senhora visitou algumas cidades que já têm polos de alta tecnologia implantados, buscando reunir experiência e conhecimento para implantar no Acre. Conta um pouco dessas viagens, onde a senhora esteve, com quem a senhora conversou e se realmente isso dá sinais de que é possível implantar o polo no Acre. Com certeza. É por isso que eu tive essa certeza de que é possível. Com todas as experiências, as pessoas que eu converso, que entendem, que sabem, dão um sinal positivo. É possível, isso pode acontecer. Eu visitei o Sapiens Park, né, de Santa Catarina, e também o BHTEC de Belo Horizonte. Né? E todos eles começaram assim, né? Aparentemente a gente não tinha possibilidade. Hoje domina a economia praticamente. O estado de Santa Catarina é um exemplo, né, de crescimento. Pois é, Belo Horizonte é um polo de startups tecnológicas que trabalham nas mais diversas áreas. A senhora falou da biotecnologia, que também é uma área onde startups cada vez mais têm sucesso, né? O que a senhora enxerga nesse futuro para o Acre? Em quanto tempo esse parque tecnológico pode efetivamente estar em operação? Olha, é claro que é um projeto de longo prazo, né? Por mais que tenha sucesso e que seja muito bem implantado, vai demorar um tempinho. Porém, o Acre já tem esse conhecimento. Várias instituições já trabalham. Agora mesmo a gente está com um grupo lá de mais de 30 instituições envolvidas, que se reúnem quinzenalmente, às vezes até uma vez por semana, para tratarem, para ver o que estão fazendo. Então, cada um já tem uma produção de conhecimento. O que está faltando lá é essa interligação, é a conexão entre as instituições, né? Para tornar interessante umas para as outras e atrair investidores. Algo muito importante nesse setor, senadora, e que o Silvio até já citou aqui, que é a questão do empreendedorismo, é que essas startups surgem muito rapidamente, começam pequenas e rapidamente crescem. Mas para elas começarem é necessário financiamento, algum tipo de capital, de venture capital, alguém disposto a botar uma pequena parte de capital para que aquela ideia se transforme em realidade. Isso está sendo pensado também? Sim, também, porque no início é fundamental a participação do governo,
né, que já tivemos conversa com o governo do Acre, o Gladson Cameli, ele já sinalizou apoio, né, quer que esse projeto cresça e a gente depende disso e é fundamental a participação do governo, pelo menos no início, até que ela possa caminhar sozinha ou com a mínima participação do governo, porque primeiro a gente precisa atrair, né, investidores e depois quem vai dar seguimento com maior investimento são as empresas. A universidade costuma ser um celeiro de ideias para isso. Está participando também? Está participando, é fundamental. A universidade, o poder público e a empresa, os empresários, é base, né, para o parque. E para se transformar em realidade, a senhora estima quanto tempo? Não. Vai depender de muita coisa, né? Ainda está cedo para dizer, mas assim, o importante já está sendo feito, que é o pontapé, é a iniciativa. Voltando ao que a gente conversando no programa, a questão dessa pegada municipalista do seu mandato, a senhora tem se preocupado muito com alguns programas de valorização e proteção do idoso e da criança nos municípios do Acre, inclusive no município de Senador Guiomar, né? Meu município. Conta um pouco para a gente como é que foi esse trabalho que a senhora tem feito aí nesses primeiros meses do seu mandato. Olha, são coisas bem básicas, né, que é a questão de saúde, educação, lazer, que eu acho que faz uma diferença enorme. Por isso eu tenho uma dedicação assim, mais voltada para essa situação. O meu município, o Ministério está com um programa piloto, né, que é o Viver Melhor, para pessoa idosa. E o meu município foi contemplado. E assim, é fundamental, a população idosa cresce, né, e com esse avanço de tecnologia eles ficam meio que deslocados, né? E esse programa incentiva tudo isso, a questão deles, né, no meio tecnológico, de saberem lidar com as suas próprias demandas e a questão da atividade física, de cuidar bem da saúde, de certa forma estarem inseridos nessas políticas que eu acho que é fundamental. São coisas pequenas que a gente, olhando com carinho, faz uma diferença muito grande na vida da pessoa. A senhora já tinha um trabalho nesse sentido antes de chegar ao Senado, senhora? No município que eu trabalhei, eu foquei muito nessa área, entendeu? Eu fui secretária de assistência, então eu cuidei disso muito de perto e vi a necessidade que tem, que não é preciso muita coisa, políticas eficientes e uma dedicação, um amor e carinho que precisa chegar até essas pessoas. E essa é uma preocupação que tem que ser de todos os governantes, porque o Brasil está envelhecendo, nós vamos ter cada vez mais idosos, estamos com um crescimento dessa população cada vez maior, né? Exatamente. Tem que ter esse olhar de governantes, né, voltado para cuidar dessa população, mas é fundamental, você tendo a segurança e o amor ao próximo, são questões que podem ser resolvidas. E políticas públicas? A senhora percebe, tanto no governo federal quanto no governo lá do Acre, uma preocupação quanto a isso, quanto à situação do idoso? No meu estado, principalmente, tem esse foco, né? A primeira-dama do Estado, muito preocupada com essas situações, as secretarias, as instituições, a gente está sempre procurando envolvê-las, né? Agora também temos o programa Criança Feliz, que é a defesa também do marco, né, da primeira infância. É outro projeto que eu tenho também para divulgar, para levar, para dar esse conhecimento, para que as pessoas venham adquirir isso, saber como lidar com a criança, que isso é fundamental. Então, a gente está fazendo assim, o maior esforço no Acre para unir todo mundo, todas as instituições em volta disso, da proteção da criança, da mulher, do adolescente, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência. No começo do programa, a senhora até citou um assunto que nós vamos abordar agora, a questão da infraestrutura viária no Acre, que é sempre um problema, né? Nós temos problemas na BR-317, na BR-364, conclusão de obras que se arrastam há muitos anos. Conta para a gente um pouco como é que está sendo o trabalho para a gente conseguir dotar o Acre, enfim, de uma ligação por terra com o Brasil, né? E também, como a gente vê ali naquele infográfico, com o Peru, que é um grande vizinho do estado. O que está faltando? A senhora citou que uma ponte falta ser concluída para fazer a ligação do Acre com Rondônia, é isso? Acre com Rondônia, que era um sonho, né? Está praticamente concluída, só falta apenas cabeceiras, que é também uma discussão e uma procura nossa lá no Ministério para que isso seja providenciado rapidamente, porque
foge ao projeto. O projeto principal teve uma mudança por causa da enchente, que foi histórica, né, muito grande, então teve que mudar o projeto, é isso que está um pouquinho travando, mas já está sendo solucionado. Eu acho que em poucos meses já dá para inaugurar a ponte, que é um histórico para a gente, um sonho do acreano e do rondoniense, né? E a questão também das estradas. As estradas, como eu já disse, no Acre, o solo é muito difícil de ser trabalhado, mas Cruzeiro do Sul a Rio Branco, por exemplo, a gente precisa de manutenção constante. E se fechar, não tem outro meio, é só transporte aéreo, que é muito caro, né? As pessoas não têm condições. Então, há necessidade muito grande dessa estrada ser feita a manutenção constante, né? Também é uma busca no Ministério, porque geralmente trabalham com recursos de emendas lá, não tem um recurso destinado do Ministério. É até um pedido que nós estamos fazendo para o ministro, né, para o governo, para que destine recurso para que seja feita a manutenção da estrada, porque no Acre tem muito problema de isolamento. Tem municípios que, agora mesmo, eu viajei os 22 municípios, tem 4 municípios que só vai de avião. De barco, nessa época também não dá para ir, porque o rio está seco, o barco não passa, só passa barco muito pequeno, você demora 8, 10 dias para chegar, né? E a gente vai de avião, as pistas estão muito ruins também, é muito perigoso pousar. Então, são municípios pequenos, mas com uma população razoável, de 15, 20 mil habitantes. Tem inclusive, nesse projeto, esse pacote de obras que foi anunciado pelo governo do Estado, com participação da bancada do Senado e pelo governo federal, a recuperação de 4 aeroportos no Estado, né? Porque realmente são essas alternativas, né? São das cidades de Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Santa Rosa do Purus e Jordão, é isso? São os 4 municípios isolados. Esses são pistas de pouso que estão inoperantes no momento, ou como é que está a situação? Estão operando por uma necessidade, né? Mas estão muito ruins, buracos na pista, muito ruins e perigosos. Senador, o Brasil é muito diverso, muito grande, às vezes as pessoas não compreendem quando a gente fala de uma realidade como a do Acre, não é? Esse isolamento viário, isso acaba tendo consequências graves para a economia, para as pessoas, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho para as pessoas que não têm ideia do que seja isso, o que isso acarreta para a economia do Estado? Então, falando parece que não é imaginável, poxa, como é que existe um lugar assim? E eu fui e vi de perto, e isso é constância no Acre, né? E as pessoas lá ficam numa situação difícil, porque a internet é difícil, bancos é difícil, né? O transporte é difícil. Então, a produção, como é que eu vou gerar uma produção lá no estado se eu não tenho como escoar o produto, né? E aí as pessoas se esbarram, já tem uma questão financeira difícil, né? E se vivem da produção, vivem da agricultura e não tem como investir nisso, porque atrair novos investimentos fica muito mais complicado, né? Senadora, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Agradeço bastante. Volte sempre. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu também agradeço ao meu colega Luiz Oliveira e agradeço também a você. Essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, é o senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser sugerir um tema ou enviar pergunta para o senador do seu estado, você liga para o Alô Senado 0800 61 2211. A chamada é gratuita. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado. Thank you.